Ok. Oi, Paulo. Primeiro, eu Oi. gostaria de te agradecer por ter aceito o convite para falar um pouquinho para a gente sobre esses conceitos, né? Sobre a cidade gentil e hostil à pessoa idosa. Você que é arquiteto, conhecido, inclusive, muito no bairro Lagoinha, né? É, e eu gostaria de saber um pouquinho sobre esses conceitos, sabe? Assim, para leigo saber mesmo. Tá. A respeito desses conceitos, esse conceito, a chamada arquitetura hostil, é um conceito recente, foi criado aí, aparece na atuação daquele padre lá em São Paulo, só que nós que somos da área, pontuamos da seguinte forma: ou existe arquitetura ou não existe arquitetura, né? Então, porque a arquitetura nunca é hostil. O que é hostil é a não arquitetura, né? Porque o papel da arquitetura é criar espaços, sejam eles espaços internos ou sejam eles espaços das cidades. Quando eu estou falando de espaços das cidades, eu estou falando passeios, praças, os largos, etc., os espaços públicos. O trabalho da arquitetura, nesse caso a arquitetura urbana, é criar espaços onde haja o conforto, né? Então, Uhum. quando se está falando de pessoas, e não é só pessoas de idade, é para qualquer tipo de pessoas, pessoas com restrições de deslocamento, idosos, qualquer tipo de pessoa, crianças, tudo, né? Então, assim, a ideia de um espaço que contenha barreiras é um espaço que está mal desenhado, né? Então, assim, eu vou dar-te um exemplo que foi muito comum aí há pouco tempo aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, de pôr aqueles pisos táteis. Aqueles pisos táteis é uma burrice de todo o tamanho, porque, assim, tem muito piso tátil que vai e termina numa árvore. Então, a pessoa vai e puf, vai numa árvore. Agora, o que é que adianta ter piso tátil se tu tens um piso no passeio que está todo em más condições? Se tu tens um passeio muito estreito, que impede que duas pessoas, ou que uma pessoa e um cadeirante, ou até um idoso, que muitas vezes já usa bengala, possam transitar um ao lado do outro, né? Então, é uma questão de desenho, é uma questão de conceito de desenho, né? As cidades que não têm esse conceito de desenho, e aqui no Brasil nós temos, são praticamente todas, né? Aí sim, essas cidades são hostis, mas são espaços hostis, não é arquitetura. Porque se for arquitetura, a arquitetura não é hostil. Eu lembro que a gente estava falando sobre o contexto aqui em Belo Horizonte, que existe uma. Eu não vou falar arquitetura, eu vou usar outro termo. Um design hostil em relação a alguns públicos, por exemplo, o público morador de rua, né? Então, existe, por exemplo, viadutos, aonde o engenheiro ele sabe que vai ter um projeto, né? Sabe? Pressupõe-se que moradores de rua vão ocupar aqueles espaços, e para que eles não ocupem esses espaços, eles fiquem hostis a esse público, sabe? Como se fosse uma barreira mesmo, como você falou. Exato, mas aí é o que tu falaste agora, é a colocação de barreiras. Colocar barreira não é arquitetura. A arquitetura é para a pessoa poder transitar, seja ela transitar de forma física ou de forma espiritual, né? Por exemplo, essa forma espiritual vou pôr entre aspas. Vamos imaginar uma praça. Vamos imaginar, não vamos muito longe, vamos ali à Praça da Liberdade. Na Praça da Liberdade é uma praça onde em princípio, né, está aberto a todo mundo, né? Então, um idoso pode andar pelas alamedas, tem aquelas outras pessoas que ficam correndo lá, um morador de rua até entra numa daquelas pontes que está lá, etc. Agora, na medida em que eu coloco objetos ou que eu coloco formas de barreira ou de proibir, eu estou colocando barreiras. Isso eu não estou fazendo arquitetura. Então, isso tem que ficar muito claro. E eu agora lembrei, é a lei do padre Júlio Lancelotti, tá? Que é o padre Lancelotti lá de São Paulo, né? Então, isso foi um conceito que se originou errado, porque a arquitetura, o papel da arquitetura, seja a nível da casa, seja a nível da cidade, é
trazer é construir o conforto. Ou seja, eu tenho que saber, eu tenho que poder descer uma escada, na cidade eu tenho que poder andar por um passeio sem problemas, sem problemas. Agora, por exemplo, nessa situação que tu colocaste, que tem aí, tu moras aí na Lagoinha, né? Não O, mais. não sabes o que estás perdendo. Então, assim, essa situação de colocar aqueles elementos que impedem a ocupação debaixo dos viadutos, isso não tem nada a ver com arquitetura. Isso são barreiras que são colocadas por governos ou por administrações que são completamente, que não querem, na realidade, não querem buscar uma solução para essa população de rua. Então, por exemplo, se em vez de pôr barreiras debaixo desses viadutos, eles construíssem estruturas para abrigar essas populações, sejam através de habitação social, seja através de áreas para receber as mulheres com os seus filhos, seja até para pôr um posto de saúde, seja para pôr um atendimento CERSAM, isso é arquitetura. Tá? Eu não estou aqui, quando eu estou colocando isso para ti, eu não estou falando que a arquitetura é bonita ou não. Não tem nada a ver de bonito nem de feio. É o acolhimento. A arquitetura constrói espaços para acolher. Ou seja, eu posso sair de um cômodo, eu posso sair de uma casa e atravessar a rua com segurança. Então, eu vou te dar um exemplo positivo. Por exemplo, quando tu elevas a passagem dos pedestres para o cruzamento de uma rua a nível do passeio, tu estás criando condições para que todas as pessoas possam atravessar, né? Porque aí sobe, o carro tem que diminuir a velocidade, porque cria uma lombada na coisa, mas está a nível do passeio. Então, um idoso, ou um cadeirante, ou até outra pessoa com qualquer deficiência, cegueira, etc., ele pode atravessar. Então, isso são soluções corretas. No caso debaixo dos viadutos, são soluções de uma política pública de não atendimento às pessoas em risco, com vida em risco. Primeiro, quando se projeta uma cidade, e que é uma cidade, se o projeto for bem feito e se o projeto for correto, ele é um projeto que atende a todos. Não importa se é idoso, se não é, se tem dificuldade de deslocamento, etc. Né? Porque ela tem que atender a todos, até a pessoa que queira se sentar lá e ficar sentado. Né? Então, assim, isso é uma questão de desenho urbano. Né? E o desenho urbano e uma cidade que, pela própria história da cidade, é o local onde se exerce a democracia, e a democracia é a participação de todos, então todos têm que estar dentro da cidade e podendo se deslocar para onde quiserem. Então, isso que nós, entre aspas, colocam como arquitetura hostil são barreiras colocadas de forma a prejudicar o exercício da cidadania. Porque não importa se o cara é pobre, se o cara é rico, se é branco, se é preto, não importa. Se eu colocar uma barreira que prejudica o exercício de cidadania, e o que é o exercício de cidadania? É a liberdade de eu poder colocar a minha opinião aonde eu quiser. Né? Então, dentro, naturalmente, das regras que nós temos como sociedade. Né? Não adianta eu também entrar numa igreja por exemplo, e chegar lá e começar aos gritos, contando histórias, etc. Não adianta. Não é aí que vai se exercer a democracia. Mas no adro da igreja pode-se exercer, sim. Inclusive, se for para ter uma posição contrária ou, por exemplo, alguma ação da igreja. Tá? Estou dando exemplo lá, porque da Lagoinha nós temos isso ali do santuário. Né? Então, na realidade, o que vocês têm que pensar, e no caso aí, dentro do objetivo do teu trabalho, é pensar, primeiro, que a cidade é um exercício de todos. Não é o poder público
que tem que ir lá fazer o passeio. Isso é a última coisa. Agora, é a demanda de todos pelo passeio adequado. No caso, por exemplo, aqui específico nosso de Belo Horizonte, mas é representativo do Brasil todo, né? A população está envelhecendo, a população está vivendo mais, então é preciso criar soluções adequadas para essa população. Só porque ela está velha, ela vai ficar trancada em casa? Não. Né? Então, por exemplo, a Lagoinha, ali na rua onde a Teresa mora, né? O passeio, não dá para andar no passeio, porque o passeio ou é muito estreito, ou tem poste no meio dele, ou o piso é todo irregular, então a pessoa anda pela rua, correndo o risco de ser atropelada, né? E se for uma pessoa idosa, sei lá, se for uma pessoa idosa com cadeira de rodas, então não dá nem para imaginar, ela não consegue nem imaginar de passar lá. Mas se for uma pessoa, por exemplo, com bengala, ela pode cair, né? Então, são essas situações de falta de desenho urbano, por exemplo, ali aquela artéria, nós no plano da Lagoinha que nós estamos desenvolvendo, a Além Paraíba, nós colocamos ela num sentido único, em vez de ser duas mãos, é uma mão só, porque aí eu tenho mais área para largar passeios, para colocar, para, por exemplo, pegar todos aqueles postes e fazer subterrâneo, para liberar mais espaço. Então, isso são soluções de desenho urbano, né? Que um bom profissional tem que estar capacitado para isso, né? Entendi. Realmente são questões, né, a serem desenvolvidas num projeto pensado para todos, né? Eu É para acredito. todos. Essa coisa de se fragmentar, a cidade para o idoso, a cidade para o pobre, isso tudo é a sei lá, esse nome completo. A cidade tem que ser desenhada para todos, né? Todos, uma criança, um idoso, uma pessoa que não é uma pessoa que está nas faculdades normais da sua vida, ela tem que poder andar em segurança num passeio. Ela tem que poder atravessar uma rua em segurança, né? Então, isso aí é resultado de um processo ou de um trabalho que nós, profissionais da área da arquitetura, chamamos de desenho urbano, né? Então, por exemplo, lá na Lagoinha, a Praça Vaz de Mel, né? Que hoje aquilo não é uma praça, naturalmente, aquilo é um buraco que sobrou lá das obras de António Carlos, né? Tu não tens como ficar lá, porque não tem como, assim, se a pessoa está na parte mais alta, daqui do lado de cima, para descer aquela rampa, que no projeto original era uma arquibancada, que não sei para quê, né? Tu encontras uma rua onde não tem local nenhum para passar. Né? Não tem nenhum redutor nenhum redutor de velocidade. Do lado da Itapecerica, ali, se tu te distraís no passeio, vais cair cá embaixo, porque ficou uma praça muito mais baixa que o nível da rua. Então, ali há todo um combo de erros de desenho urbano. Ali também resultado de erros de pensamento da cidade. Então, ali, quando nós temos ali naquela região uma cidade que não é desenhada para as pessoas, e sim desenhada para os carros, acontece aquilo que está lá. Então, será que talvez essa ideia da cidade, desses problemas que tiveram em relação à praça, seja uma demonstração de que houve uma priorização, talvez, dos automóveis em relação à população local, talvez? Exato, não é talvez. Houve uma priorização à circulação automobilística em relação ao desenho da cidade ou daquele local que está ali para ser um local de usufruto do usuário. Ou tu tens carro lá, ou tu não estás lá. Não tem duas alternativas, né? Tanto é que não estás lá que a área foi ocupada por morador de rua. Porque se não há ocupação, o morador de rua que não tem lugar nenhum para ir, ele vai para lá. Porque pelo menos lá ninguém chateia, né? Então, assim, o que está lá é o resultado de falta de desenho urbano e falta de entendimento da cidade. Né? Nos anos 60, basicamente, e nos anos 70,
se privilegiava o carro, né? Todo mundo tinha carro, tinha a política do carro popular, etc. Só que, além de ter sido um desastre completo, essa política do carro, e nós hoje estamos pagando muito caro por isso, daqui a pouco recursos para manter esses carros não vai ter mais. E nem todo mundo tem condições de ter carro elétrico. Ou se investe em transporte público, em condições de atender qualquer pessoa, né? Onde qualquer pessoa pode entrar. Só que nós vivemos aqui em Belo Horizonte, vamos usar o exemplo aqui, uma cidade muito elitista, né? Então, assim, o pessoal da Pampulha não se mistura com o pessoal da Lagoinha, o pessoal do centro não se mistura com o pessoal da Serra. Então, nós vivemos uma cidade cheia de guetos. E uma cidade com guetos não é uma cidade, é um campo de concentração. Varsóvia está aí para mostrar durante a ocupação nazista. Então, se eu tiro o direito de ir e vir, alguma coisa está errada. Sim, com certeza, Paulo. Ô Paulo, nosso tempo ele deu o limite aqui, mas eu queria agradecer por essa fala sua. Eu acho que foi bem esclarecedor e trouxe também uma perspectiva da sua formação, né, como, como design, como arquiteto. Uhum. E, e eu acho que é isso, né? Eu acho que são perspectivas, mas que todas elas têm alguns pontos em comum, né? E a gente ia participando mesmo, demonstrando isso que a gente vai refletindo e mudando, né? Tentando mudar o que já está posto. Que eu acho que é Ok. o crucial, assim, da vida pública é isso. Se está É, satisfeito, fazer a participação. é participação. E participação se exerce pela democracia. É Exatamente. exatamente isso. Então tá, Paulo, muito Tá obrigado pela bom? sua participação. Nada, nada. Você está super convidado para os próximos assuntos sobre cidade, urbanismo e arquitetura.